Amado Mestre Jesus, voltamos mais uma vez à vossa presença, pedir as vossas bênçãos para esses momentos que vamos passar juntos, para que possamos, assim, aproveitar todos o que for dito, for discutido, o que nos for ensinado. Que nós possamos, Senhor, hoje ficar melhor que ontem. Agradecemos a vossa Mãe Santíssima, Maria Imaculada, que nos protege com o seu manto, principalmente evitando os assédios que possivelmente possam vir para interferir no trabalho de hoje. E que esta espiritualidade possa nos intuir o que de melhor possamos absorver para o entendimento dos assuntos de hoje. Senhor Jesus, que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite oficial para todo mundo, né? Que a gente já tinha, o pessoal ia entrando já falando. Então, a gente vai continuar, a gente parou ali nas funções, né, dos centros de força, e a gente vai falar de corpo mental. Continuar, e na continuação vai começar a falar de corpo mental. Então, corpo mental, essa definição aqui eu trouxe de evolução em dois mundos, tá? E ele diz assim, fala um pouquinho de perispírito, e aí depois segue com o corpo mental. Eu já tinha falado uma coisa de corpo mental, mas a gente agora vai sedimentar isso. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, ou seja, reflete o corpo espiritual. Tanto quanto o próprio, ou seja, o corpo espiritual, né? Tanto quanto o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E aí ele diz na observação, o corpo mental, assinalado experimentalmente por vários estudiosos, é o envoltório sutil da mente, tá? E aí ele diz que não tem como esmiuçar, mas isso por falta de terminologia adequada para aquela época, né? 1940 e alguma coisa, é quando ele escreveu esse livro. Então, gente, ele está dizendo o seguinte, que o perispírito o corpo físico é reflexo do perispírito. E o perispírito, ele não chama de perispírito, é corpo espiritual, né? E o corpo espiritual reflete o corpo mental, ou seja, ele preside a formação. E ali é que está, é o envoltório sutil da mente. Por isso que quando Kardec fala que quando a gente reencarna num outro planeta, num outro orbe, né? A gente passa a ser reencarnante de um outro planeta, a gente constitui um novo corpo espiritual, a gente não deixa de existir como espírito. Porque o que mantém essa unidade de espírito que somos é o corpo mental. Ou seja, é também uma porção, é uma condensação também do fluido espiritual, que envolve a alma, que envolve o princípio inteligente, e mantém a nossa unidade como espíritos, tá? Mas é ele que vai nos acompanhar no nosso processo evolutivo, pelos orbes que nós formos encarnando. E é ele que vai presidir a formação do novo corpo espiritual a cada fase da nossa jornada de crescimento, em cada orbe que a gente for crescendo. Inclusive, dentro desse próprio processo, no que a gente precisar reformular o nosso perispírito, porque quando a gente amadurece como espírito, a gente viu na outra semana, nosso perispírito também vai se remodelando, se reorganizando conforme o nosso amadurecimento espiritual. Mas, para isso, a gente tem o que mantém sempre a nossa unidade. Tem algumas filosofias, algumas doutrinas que dão nomes de corpos, quantificam, né, qualificam e denominam esses corpos. Mas eu gosto sempre de pensar, eu não gosto de falar desses corpos, porque eu vou usar nomenclaturas e vou falar de coisas que eu não experimentei e que eu não sei, né? Então, quando Kardec fala, né, lá na Gênesis, no capítulo 14, a questão de constituir um novo perispírito, e vem André Luiz e fala de corpo mental, isso para mim junta, esses dois conceitos, né, esses dois conhecimentos se juntam, porque a gente entende que a gente constrói um novo perispírito, um novo corpo espiritual, mas a gente mantém a nossa unidade, a gente não passa a ser uma centelha, um princípio inteligente correndo doido pelo universo, esperando
uma condensação de novo fluido espiritual para poder nos dar de novo a unidade. Ou seja, a gente tem sempre o corpo mental ali, né? E ele é o envoltório sutil da mente. Então, o que é esse envoltório sutil da mente? É onde a nossa inteligência se mantém ligada ao princípio espiritual ligado ao princípio material. E isso não se desagrega. Sabe lá, quando você virar espírito puro, 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 puríssimo, a nossa constituição vai ser outra. Mas até onde a nossa mente alcance a evolução do espírito, o nosso processo vai estar dentro dessa demanda aí. Duplo etérico. Já o duplo etérico, então, trazendo lá do Zalmino, no livro Perispírito, ele diz o seguinte: contingente de energia vital ou bioenergia, resultado da ação do corpo espiritual sobre os elementos físicos, não só são canalizados à consolidação do novo organismo, como são aglutinados em uma outra estrutura que vai servir de verdadeiro reservatório de vitalidade, necessário durante a vida física, a reposição das energias gastas e perdidas. É o duplo etérico. Então, o duplo etérico, ele tem uma ligação com o corpo, na verdade, ele faz o intercâmbio entre corpo físico e corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, ele traduz ali todo o molde que tem das células, né, do que originou as células do corpo físico, mas que está no perispírito, ele faz esse link, né, do que está no perispírito, do que moldou o corpo físico, mas que está no perispírito, ele faz esse intercâmbio, e o fluido vital também é como se ali fosse um depósito de fluido vital que vai abastecendo o corpo, né? Isso aqui pela explicação. Eu vou dizer bem a verdade, assim, que eu entendo o duplo etérico de uma maneira que eu entendo, mas ainda tenho muitas dúvidas. Entendo coisas que para mim são concretas. Ele faz esse intercâmbio entre os dois, né? Ele faz essa conexão do corpo físico com o corpo espiritual. Isso é um fato. E que ele é uma porção do fluido espiritual, do fluido cósmico, que a gente agrega quando a gente reencarna. E que se desagrega do conjunto quando a gente desencarna. Isso ok. Até porque o Zalmino traz, inclusive, pesquisas científicas que fizeram, pesquisadores que fizeram e viram determinadas coisas. Acho que também tem outros autores que falam disso, que eu não me lembro agora, que a gente lê as coisas e nem tudo eu não linko diretamente à obra. Mas o Zalmino, com certeza, ele traz algumas experiências. Então, quando o perispírito vai se desagregando do corpo físico, a matéria que forma o duplo etérico, ela também vai se desagregando e voltando para o fluido cósmico universal, tá? Mas é importante a gente entender que ele é temporário. Ele vai constituir, ele vai ajudar a formar o nosso campo magnético, né? A projeção das nossas células físicas, a projeção do nosso corpo espiritual, a projeção do nosso duplo etérico. Tudo ali vai se somar e vai ser captado pelas nossas capacidades anímicas, dupla vista, tato magnético, que a gente vai conseguir observar ele nesse conjunto da obra, tá? Mas ele não é perispírito, ele se agrega ao perispírito e faz o link de perispírito com o corpo físico. A gente precisa entender isso. Até estava conversando com o Léo outro dia, e Léo tinha lido um autor que falava que ele ficava mais para o lado, se projetava mais para o lado esquerdo, e aí é o seguinte, eu não tenho como dizer se é ou não é. Eu nunca testei, eu nunca fiz um estudo esmiuçado sobre o duplo etérico. Quando eu falo estudo, eu estudo assim, usando os recursos que eu tenho para identificar, que é dupla vista, não só eu, Marcela, né? Mas que eu tenho pessoas que me cercam que têm esses recursos e a gente pode fazer uma pesquisa. Mas eu nunca fiz, então assim, eu não posso dizer é ou não é. Acho que o importante para a gente saber é que ele faz parte desse conjunto que a gente percebe com o nosso tato, com a nossa dupla vista, tá certo? Dentro dos fenômenos de emancipação da alma, ele vai ficar muito mais ligado ao corpo, ele não vai nessa expansão, né, que o corpo espiritual vai, porque ele sim é uma matéria expansiva e flexível, é a condição sine qua non dele, ser multidimensional. O duplo etérico, ele é matéria sutil,
mas ele tem uma função que é fazer a conexão com o nosso corpo físico. Ele se expande no processo de emancipação da alma? Tem uma expansão. Mas a emancipação da alma se dá mesmo pela expansão do corpo espiritual, tá? Não é o duplo etérico que comanda ou que gerencia. Talvez ele fique, na verdade, mantendo uma conexão magnética fundamental do corpo perispiritual com o corpo físico. E talvez nessa emancipação, as pessoas até vejam ele de forma material, como alguns dizem que veio o cordão de prata, que pode ter porções desse cordão, né, fluídico, que alguns veem quando algumas pessoas estão emancipadas, ou quando a própria pessoa se emancipa, algumas veem uma conexão entre ela e o corpo, que pode ter porções do duplo etérico ali ajudando naquela formação daquela estrutura, tá? Mas que não é ele que responde pela emancipação da alma. Então, para a gente entender esse grande circuito que somos formados, né? Que ali tem o corpo espiritual ligado ao corpo físico pelo duplo etérico, e como é que essas energias, como é que esses fluidos circulam, como é que é essa comunicação no campo fluídico, no campo sutil que nos forma. Então, a gente tem um fluxo descendente, e é mesmo assim, ó, isso aqui nos cerca por inteiro, tá, gente? A gente está vendo a figura aqui em 2 dimensões, mas imagina isso em 3D. Então, é todo como se a gente estivesse dentro de um campo magnético oval, que tem um sentido. Ele é descendente, ele sai aqui do coronário, circula todo o nosso corpo, vai até por debaixo dos pés, como mostra a figura, e depois ele ascende num fluxo interno, como está mostrando aqui na figura, tá? E aí ele ascende aqui. Então, a gente acaba chamando esse fluxo ascendente de refluxo, mas refluxo é só um movimento dele, mas ele é um fluxo ascendente, tá certo? E é claro que isso aqui é no macro, isso aqui é sistêmico, tá? Porque dentro desse grande sistema, a gente tem outros sistemas, como a gente vai ver hoje, os sistemas fisioenergéticos, que tem a ligação do perispírito, né, ligada ali diretamente a um centro de força, que gerencia tanto as demandas do perispírito quanto as demandas do corpo físico. E a gente vai falar disso hoje. Imagina que você está dentro de uma estrutura fechada, oval, fechada. Você está aqui nesse meio. Então, isso circula você inteiro e sobe, mas por todos os lados, envolvendo você por inteira. Imagina linhas de força, muitas linhas de força que saem do seu coronário em todas as direções. Então, forma um campo completo, como se saísse inteiro do seu coronário e envolvesse você por inteira, circulando por debaixo dos pés e subindo pelo centro. Tá? É por isso que eu disse que tem que abstrair. Essa imagem ela é 2D. Imagina isso 3D, circulando você inteira, saindo do seu coronário em todas as direções. E aí a gente não tem só essa maneira de comunicação das energias. Aqui na figura ao lado, a gente tem os campos, né, os corpos, as nuances do nosso grande, do nosso corpo espiritual, não são corpos, né, vou chamar de corpos, ou são dimensões, que é a palavra que eu gosto mais de usar. São dimensões que formam o corpo espiritual. Então, elas se comunicam entre si. E aí tem os centros de força. Então, os centros de força, ele guarda nessas dimensões informações, que não necessariamente tudo que está numa dimensão está exatamente na outra. Às vezes, quando você vai fazer o tato magnético de diversos níveis, você vai ver que às vezes tem alguma dimensão que está com alguma questão que outras dimensões não estão. E aí você vai perceber qual dessas dimensões no corpo espiritual, ali especificamente no centro de força, tem a demanda que você precisa aplicar a técnica, tá? Ah, Marcela, mas eu percebi aqui nesse nível, mas a demanda está aqui nesse nível, eu posso trabalhar nesse? Você pode. Isso vai repercutir, mas vai demandar um tempo. Se você quiser ser cirúrgico
Use o seu tato e investigue exatamente onde você sente, em que dimensão está. Ah, preciso fazer isso em todos os tatos que eu fizer. Não. Mas se você está testando aqui, está fazendo um nível ativante, ou está fazendo só no nível calmante, e você percebeu que não, e faz um tato para ver se ficou legal, percebeu que não mudou nada, então amplia o seu tato. Tá? A gente amplia tato quando a gente percebe que o que a gente percebeu inicialmente no primeiro tato e trabalhou, eu gosto de fazer assim. Ainda mais quando o paciente ele chega e eu não sei ainda detalhes do campo magnético dele. Eu não sei detalhes ainda. Né? Eu escutei ele, está na fichinha, eu fiz um tato inicial, mas eu preciso saber se a técnica que eu acho que vai ser boa, realmente é boa. Então, eu faço o tato inicial, faço a técnica e testo um tato no local que eu fiz para ver se funcionou. Porque, de repente, eu fiz só dispersão e não é o suficiente. Talvez eu tenha que fazer um pouquinho de concentração. Talvez eu fiz no nível ativante, mas talvez eu tenha que fazer no nível mais calmante, né? Ou o contrário. Então, mas eu tenho que saber testando com o meu tato. E, às vezes, eu vejo, testo, mudo a técnica, faço e não muda. Aí eu vou ter que ampliar. Amplio como? Eu posso testar o meu tato nos diversos níveis, tá certo? Passando a mão, buscando em qual dimensão ele precisa realmente ser tratado. Ou posso fazer uma outra coisa, que usar o meu foco mental para descobrir se aquilo é no corpo ou no perispírito. Às vezes eu estou tratando no perispírito e a demanda é do corpo, ou o contrário, estou tratando o corpo e a demanda do perispírito. Por exemplo, eu fiz o tato aqui e senti, aqui é o laríngeo. Aí eu estou tacando fluido no laríngeo, tacando fluido no laríngeo. Mas aí passo a mão, estou sentindo a mesma coisa, não mudou nada. Aí vou nos diversos níveis, não mudou nada. Peraí. Aí o que eu faço? Aí eu mentalizo assim, agora eu só vou perceber o que for do corpo físico. E venho aqui, passo no mesmo lugar. Agora eu quero perceber o que é do perispírito. E faço a mesma coisa. Aí eu mudo o foco para ver se aquela demanda é do corpo físico, ou do perispírito, ou dos dois. Mas, às vezes, é só de um. E a gente está doando fluido, às vezes, para o outro. Tá? Então, o nosso foco, o nosso tato, a nossa dupla vista, vai onde a nossa mente mandar. Então, se eu quero investigar só corpo, então, quando eu dou treinamento de tato magnético, um dos exercícios que eu faço é esse. A gente faz o tato em três momentos. A gente faz um tato inicial que eu chamo de genérico, aí que você só faz a relação e depois faz o tato buscando a informação que vier. Pronto, vai até o final. Isso como exercício, não precisa fazer isso em todos os passos, né? Como exercício, faz o genérico, aí depois muda o foco. Agora eu quero perceber, sei lá, eu escolho começar pelo corpo, tá? Não tem uma ordem, pode ser corpo ou perispírito. Mas o primeiro tem que ser um genérico, ou seja, eu fiz a relação, fiz um tato só buscando informação. O objetivo era só diagnosticar, não importa onde. Aí eu fiz esse primeiro, faço, agora, mentalmente. Agora eu vou perceber só o que for do corpo físico. Então, eu venho aqui e desço nos mesmos lugares que eu fiz antes, mas mentalizando apenas buscar informação do corpo físico. Aí, cheguei lá no final, tiro a mão e mudo a chavinha do foco. Agora, eu vou perceber só o que for do perispírito. Venho aqui e faço a mesma coisa, só buscando o que é do perispírito. E aí, eu vou definir, bom, aquele lugar que eu vi, a demanda está mais no corpo físico que no perispírito. No outro, está nos dois. No outro, está só em um, não está no outro. Está só no corpo, não está no perispírito. E aí, o que eu faço? Eu vou direto onde tem a demanda. Marcela, mas alguns magnetizadores dizem que quando você doa o fluido, o sistema organiza e atende a demanda do assistido, aquilo vai fluindo, aquilo vai sendo processado e a demanda vai sendo resolvida. Ok, mas isso ainda leva um tempo. E nesse tempo, ele pode perder uma quantidade de fluido, essa demanda pode não chegar a ser atingida. Como? Eu saio do centro, vou dirigindo, aí me estresso no trânsito, chego em casa, me aborreço, aí entendeu? É daqui que o circuito organize, porque tem efeitos do passe que são imediatos e tem efeitos que eles são graduais. Por quê? Porque
Lembra de ativar a psissensibilidade? A gente dá bastante dispersões finais para ativar a psissensibilidade. O que é essa psissensibilidade? É poder dar àquele espírito a sensação íntima de que houve mudança no seu campo. Ok, você sai do passe sentindo que teve uma mudança em você, mas a mudança, ela vai acontecendo. O sistema vai absorvendo, distribuindo, ajustando, processando, filtrando. Isso vai acontecendo dentro de você. Então, o ativar a psissensibilidade, ou seja, dá a certeza íntima, mesmo que você não saiba dizer como, a certeza íntima de que houve uma mudança em você, ok. Mas a mudança, ela é contínua, né? E você pode bagunçar o seu próprio coreto, dependendo de como você se comporte a partir, porque é um remédio que vai fazendo efeito. Ele tem um tempo. E a água magnetizada ajuda a manter o efeito até a próxima sessão, né? Ela é um facilitador e mantenedor desses efeitos, né? Dentro do corpo espiritual e dentro do corpo físico. Então, vocês podem usar essas ferramentas quando vocês quiserem perceber, porque tem essa comunicação assim e tem essa comunicação assim, de dimensão para dimensão. Tá? Então, existe uma repercussão vibracional aqui e existe uma circulação energética aqui. E existe em várias direções para todos os lugares através dos NADs. Por isso que quando a gente vai buscar um tato e a gente vê que está tratando um centro, está tratando o outro e não está funcionando, busca mentalmente, agora eu quero perceber só os NADs. E vai buscando só os NADs. Faz um tato só para buscar os NADs entre aquelas regiões. Muitas vezes o problema está nos NADs. E aí, quando você ajusta os NADs, né, desobstrui ou vitaliza, enfim, o que você sentir, quando você vai fazer o tato nos dois centros que estão envolvidos, aquilo se organiza. Por isso que a gente tem que entender tudo pelo olhar sistêmico. Se eu foco num centro de força e fico brigando com ele, eu esqueço que ele está linkado a vários outros centros pelos NADs, de forma sistêmica, né? Aí eu esqueço que ele tem, né, as dimensões vibracionais que repercutem no funcionamento dele. Por isso que esse olhar que eu estou trazendo para vocês, de como essa energia circula, de como essas dimensões se comunicam de forma vibracional, e os NADs que comunicam tudo isso, né, levando esse fluido vital, essa energia, os fluidos perispiríticos circulam como? Dentro do próprio perispírito. Então, a gente tem que ampliar, a gente tem que abrir, sair do mundinho de terceira dimensão e tentar explorar isso com as nossas capacidades anímicas, tá? E o tato é a ferramenta que é possível para todo mundo, porque a dupla vista, alguns desenvolvem bem, alguns desenvolvem mais ou menos, e alguns realmente não desenvolvem. Mas o tato dá para todo mundo desenvolver. Certo? O tato e dupla vista, eles estão no mesmo combo, são capacidades anímicas. Mas parece que, como você usa a referência do corpo, para alguns, parece que a mente se conecta mais à funcionalidade do tato usando a mão, do que a dupla vista, né? Onde você tem que expandir realmente, usar a sua capacidade anímica de forma mais expandida para perceber coisas. Tá? Fugir a beça do assunto, mas como eu estou falando com magnetizadores, aí já ficam dicas para o trabalho, né, para o dia a dia. Então, por isso que, como eu falei antes, a gente tem que ter essa ideia de sistema. Porque é o sistema físico com o sistema fluídico vital, né, conjugados ali. Tem a circulação e tem os próprios centros de força. Gente, isso tudo são imagens para a gente trazer a ideia. Não se prendam, não achem que é exatamente desse jeito que acontece dentro do nosso perispírito e nas ligações com o corpo físico, mas só para a gente trazer a ideia, tá? E a gente tem os centros de força com seus reversos que estão ligados por NADs, né? Às vezes os NADs que têm uma função mais sistêmica, NADs que têm umas funções mais locais. Mas, ou seja, está tudo conectado. Então, quando vocês vão tratar, por exemplo, uma dor de cabeça, aí o pessoal quer já tratar os centros que estão na cabeça. Gente, está tudo dentro de um sistema. Faz um tato geral, frente e costas,
Nunca ignorem as costas. Não achem que os centros das costas, os centros que estão mais envolvidos com o refluxo, que são os centros das costas, né? Não achem que é menos importante do que os centros que a gente percebe mais na frente. Tá? Não achem que o reverso do coronário, que está aqui na região do períneo, e ele realmente tem uma projeção menor, ele lidar com energias mais densas, porque ele está ligado, inclusive, a energias mais telúricas, ou seja, da própria Terra. Não ignorem que, às vezes, ele obstruído pode atrapalhar o funcionamento do próprio coronário. Que ele é o Master, Ultra Mega Blaster, que está lá ligado ao próprio espírito. Sim, mas se lá embaixo não funcionar, ele está dentro do sistema. E ele é comprometido. Tá? Muitas vezes, vários e vários pacientes tá com queixas ligadas à cabeça. Você faz o tato. Onde é que está o problema principal dele? No básico. Você dispersa ali, intercala com dispersões gerais, faz locais, intercalando com gerais. Eu gosto sempre de dar um sopro frio, dispersivo, dar um sopro frio do coronário ao básico. Quando você faz o tato, o coronário já está de outro jeito. Às vezes você fica gastando ali técnicas e técnicas no coronário, e às vezes o problema está mais embaixo. Quantas vezes outra coisa, ajustar verso e reverso, a parte das costas e a parte da frente. Às vezes você tem que ajustar o coronário e o reverso dele. Botar a pessoa deitada de lado, em posição fetal, né? Ou fazendo plano mental, e ajustar os dois. E depois dispersão perpendicular. E aí você consegue ajustar a parte da frente com a parte de trás. Então, o que eu quero dizer é que nunca olhem, a pessoa chega com uma queixa, aí vocês focam a queixa, não. Essa estrutura ou esse órgão está ligado a esse sistema fisioenergético, então eu vou tratar esse centro de força. Ok, pense assim, existe uma demanda ali? Muito provável, pelo tipo de queixa que ele traz, mas não deixem, não encurtem a importância do tato de vocês. O tato é o fiel escudeiro do magnetizador. Porque são os recursos anímicos que vão dar norte, inclusive durante o próprio passe, se a técnica que a gente está escolhendo funciona ou não funciona. Foi assim que se constituíram os roteiros, que chamam de protocolos. Acho que protocolo é um termo muito fechado, pelo menos na maioria das vezes, mas os roteiros de técnicas para se atuar são construídos assim. Vai testando para ver se funciona. E, às vezes, repetindo em outros pacientes, funciona para outros pacientes. Mas vai chegar um paciente que vai quebrar você no meio, você vai ter que usar o seu tato para ver, esse aqui não está funcionando. Por que nesse não está funcionando? Ele tem a mesma demanda e os outros funcionaram e nele não funcionou. O seu tato é que vai dizer. É por isso que há muita importância em você também conhecer o seu próprio fluido, a sua própria energia também. Que nesse momento você... Conhecendo a sua, você consegue também reconhecer a do outro. Isso. O curso que Jacó deu de tato, em São Paulo, em novembro, eu estava lá, eu fiz, lá em Guarulhos, ele trabalhou justamente isso, exercícios que a gente pudesse saber qual é o nosso fluido, qual é o dele, né? Então, assim, para você diferenciar até no quesito de congestão, se aquela congestão foi causada por você, ou se aquilo já tinha. Então, é importante a gente saber. E, gente, isso a gente pode fazer em casa, como uma brincadeira. Se você tem magnetizador, pega a família, assim, doa a sua energia como se você estivesse jogando luz da sua mão nesse copinho de água, e bota cada um para magnetizar um copo. Aí agora você vai fazer, você pode fazer tipo um tato em cada um, depois faz o tato no copo, para ver se você identifica quem é a energia de quem? É uma brincadeira magnética, para brigar com a família, não precisa nem ser magnetizador, né? É só fazer uma explicação lúdica do que tem que fazer no copinho, né? E depois a gente pode testar cada um e fazer o tato nos copinhos d'água. É um bom exercício. E vai ser divertido. Dá até para fazer com as crianças. Então, vamos começar a entrar em sistemas fisioenergéticos, né? A gente vai dar uma entrada, vai falar um pouquinho agora, depois a gente vai falar de cada um. Então, sistemas fisioenergéticos, quem criou essa nomenclatura foi a Dilson, eu nunca vi em outro lugar,
só escutei a partir do momento que a Dilson começou a falar isso nos cursos, que é justamente essa conexão que a gente divide, né? Espírito, perispírito e corpo. Mas, na verdade, está tudo junto, funcionando ao mesmo tempo agora. E a gente vai ver que os centros de força, eles gerenciam, eles têm funções que estão ligadas, às vezes, àquela região, no perispírito, que eles funcionam, ligados àqueles órgãos que diretamente eles estão ligados, mas, às vezes, eles exercem funções sistêmicas também, né? Como a gente fala do esplênico. O esplênico é o filtro do quê? De tudo, tá? Então, eles, às vezes, exercem funções sistêmicas, às vezes, funções localizadas àqueles órgãos, aquelas vísceras, aquelas glândulas, e que eles, topograficamente, estão mais relacionados na ligação do perispírito com o corpo físico. E aqui para a gente entender um pouquinho a relação do corpo físico com o perispírito, espírito, então, aqui, os impulsos que chegam, né? O corpo físico recebe e capta do exterior através dos sentidos físicos. Ele capta esses estímulos e envia para o perispírito, que vai transformar e adaptar os impulsos que vêm do corpo através dos centros de força e vai enviar isso para o espírito. Lembra que a gente falou que uma das funções é canalizar os impulsos espirituais, mas ele canaliza os impulsos espirituais para o corpo, mas também faz o que é percebido através do corpo, ele transforma isso numa linguagem possível para chegar para o espírito, tá? E aí, o espírito vai receber a energética do perispírito, ou seja, na língua que o perispírito fala com o espírito, né? Que não é a mesma que o corpo fala com o perispírito, e armazena sob a forma de experiências e aprendizados. Nisso, formam-se os impulsos energéticos do espírito, que são as vontades, as percepções, os sentimentos, que transmite isso para o corpo espiritual, que vai transformar e adaptar isso, ou seja, materializar. Então, eu penso, e como Kardec fala, o pensamento, ele se propaga pelo meio fluídico. O primeiro meio fluídico, que o meu pensamento se propaga, é o meu meio fluídico, que é o meu corpo espiritual. Então, ele transforma, ele materializa esse pensamento, tá? E aqui isso aqui é um quadrinho, de alguma obra de Jorge André, que eu não sei qual delas, que são várias, mas do Jorge André, para quem não conhece, um dos maiores pesquisadores espíritas. Não sei o quanto ele foi pesquisa de campo, mas ele elaborou muitas teorias bem interessantes. Ele era psiquiatra, então ele fazia esse link também com teorias da análise, da psicanálise, tá? E o conhecimento que ele tinha da mente humana. Então, esse quadrinho é de alguma obra dele. Então, ele transforma isso em matéria, em energia, que ele usa a palavra aqui, energia, né? E, através do centro de força, envia isso para o corpo físico. E o corpo físico transforma os impulsos recebidos em ações e sensações físicas, tá? Então, isso a gente está estudando quadrinho a quadrinho, mas isso é o tempo inteiro, ao mesmo tempo agora. Tá? Por isso que a gente tem que ver o que é didático e como funciona. E para entender como funciona, a gente precisa abrir um pouquinho os nossos horizontes. Marcela, o duplo etérico nesse quadro anterior, ele ficaria entre o corpo físico e o perispírito, ou o perispírito e o espírito? O etérico, o perispírito e o corpo físico. Porque o Jorge André não usou ele aí, né? Ele está usando só a comunicação, mas existe sim um intercâmbio, mas assim, é como se fosse uma via de passagem. Entendeu? O duplo etérico do corpo para o perispírito, do perispírito para o corpo. Um corredor de passagem, uma via de comunicação. Um facilitador dessa comunicação. Mas aí ele quis falar de maneira macro, né? Como é que isso circula nesse combo, né? Corpo físico, perispírito e espírito. O etérico, ele está aí, fazendo esse intercâmbio entre perispírito e corpo. Tá? E claro que a gente não falou também do corpo mental, porque vai para o corpo espiritual e chega no corpo mental para chegar na alma propriamente. E isso é produzido, os pensamentos, né? Os sentimentos vêm da alma, que se materializam no meio fluídico, que repercute pelo perispírito e chega ao corpo físico. E a aura? O que é esta bendita desta aura? Ele vai ser o halo luminoso, a aura é o halo luminoso proveniente das emanações de todo ser vivo. No ser humano, vai demonstrar as condições de saúde e doença e a condição moral em que se encontra o ser. Então, a gente
a gente tem instrumentos, né, dessa dimensão que vão captar a aura. No início era chamado de Photokillian, porque levou o nome da pessoa que criou a parte, se não me engano, era um casal, o sobrenome deles era Killian, e depois, aqui no Brasil, a gente já tem um estudioso nosso brasileiro que já melhorou isso, né, e chama hoje de sempre confundo, acho que é bioeletrografia. E tem uma máquina que lê. Faz o quê? Faz uma foto, geralmente ou de um dedo ou da mão, e por ali você vai estudar. Eu não estudo isso, então eu não sei quais são as legendas, mas aí você vai ver a espessura dessa aura, vai trazer informações. Então, analisa a espessura, se ela se irradia, tem uma boa irradiação, se ela é curta, se ela é longa, as cores, né? Se está mais brilhante, se está mais opaco. Então, tudo isso faz com que se leve a diagnósticos. Então, esses aparelhos, a medição da aura serve para diagnosticar. Por quê? Porque ela é um indicador da nossa condição de saúde, de doença e da nossa condição moral. Isso no humano, tá? Então, a gente pode usar, vamos dizer, um instrumento desse, se você não quiser usar o tato. Mas eu ainda acho que o tato ainda é mais preciso. Por quê? Porque o tato, ele pode analisar o campo áurico, mas ele pode analisar o duplo etérico, pode analisar todas as dimensões do perispírito e pode analisar a dimensão orgânica, tá? Por quê? Porque o tato é gerenciado pela minha mente. E aí o meu tato, a minha capacidade anímica vai enxergar, entre aspas, né? Vai analisar aonde a minha mente quer chegar, tá? Em tese. Porque o espírito que está sendo analisado, ele pode brecar você na observação. Por isso que a gente tem que investir bem na relação magnética para poder fazer um bom tato. Porque na relação magnética, quando não é bem feita, você só faz um tato até a página 2. Você não tem como, às vezes você não aprofunda. Você fica só ali numa camada possível. Por quê? Às vezes a pessoa inconscientemente tem algumas demandas que ela não quer que sejam tocadas. Inconsciente. Por quê? Porque eu, Marcela, quero tomar o passe com você, Mônica. Aí deito lá na maca e vou tomar o passe com a Mônica. Mas o meu espírito guarda demandas que eu, Marcela, não conheço de forma consciente. A minha personalidade não sabe que lá no fundo eu guardo algumas coisas. Não sabe assim, de forma consciente. Eu, Marcela. Eu, espírito, sei. Mas eu, espírito, quando ela vai se conectar comigo, ela não vai se conectar com Marcela. Ela vai se conectar comigo, espírito. E pode ser que nessa relação magnética existam barreiras. E que eu preciso vencer, realizando uma boa relação magnética. E eu vou vencendo. Quando eu consigo vencer, eu posso, de forma muito mais ampla, perceber esse indivíduo. Então, a captação da aura ajuda o diagnóstico, mas até um determinado momento. Ainda assim, não invalida o nosso... Você pode juntar como ferramentas, tá? Mas não invalida o nosso tato magnético. Então, a aura, ela vai interpenetrar o corpo físico e irradiar-se a partir do corpo físico. Né? Permeia tudo. Então, na aura vai se projetar tanto o que é do corpo, quanto o que é do próprio corpo espiritual. Vai sofrer as influências dos pensamentos, da saúde física, emocional e espiritual. É como se a gente se desnudasse ali. Tudo que é nosso fica registrado na nossa aura. Assinala o estágio evolutivo do ser. Então, quanto mais brilhante, quanto mais ampla for essa aura, mostra um estágio evolutivo mais avançado. E é um halo energético de cores variadas. Então, dependendo da cor, dependendo do brilho e opacidade dessa cor, vai te sinalizar demandas diferenciadas, que podem estar ligadas à saúde do corpo, podem estar ligadas à saúde emocional, espiritual. Aqui a gente finaliza a aula da semana passada. Então, assim, o que a gente usa de aura no nosso dia a dia de magnetismo? Só se você tiver uma boa dupla vista, que possa captar alguma coisa. Algumas pessoas enxergam cores. E, geralmente, quando elas enxergam cores, elas estão vendo justamente esse campo áurico,
porque a aura, ela demonstra, né? É um campo magnético que se expressa através de cores, então algumas pessoas enxergam com muita facilidade na dupla vista, mas a boa parte de nós, pelo menos das pessoas que eu converso, não enxerga, né? A aura. Capta, pode até captar no tato, mas sem identificar que aquilo é propriamente a aura, né? Mas o ideal é que a gente veja ela através das máquinas, que são capazes de medi-la, e quem tem uma boa dupla vista que consegue ter uma especificidade na dupla vista que enxerga a aura. Mas ainda assim, o tato magnético é seu fiel escudeiro. Nunca esqueçam disso. Usem como mantra na hora de meditar. Eu vou parar de apresentar isso aqui. Gente, vocês têm questões da aula passada, dúvidas, alguma coisa? É assim, uma das coisas que eu fiquei na dúvida com relação à emancipação quando a gente emancipa, a gente, quando assim, o espírito mantém a lucidez, por exemplo, eu estou aqui, de alguma forma, eu vou emancipar para fazer um trabalho. Quando eu emancipo, eu tenho essa consciência de que eu estou realmente emancipando para isso, o meu espírito, como você acabou de falar sobre a consciência, inconsciente, eu posso não permitir que o meu magnetizador, ele alcance certos pontos que eu não quero que ele veja. Aí vem a outra questão, e quando eu emancipo para trabalho, eu tenho essa lucidez, ou também inconsciente, eu posso simplesmente ir embora e não fazer nada do que deve ser feito? Olha, essa pergunta está muito aberta, então vamos colocar dentro de roteiros, tá? Então, assim, você está emancipando em que sentido? É sonambulismo? Porque se é sonambulismo, você tem um magnetizador controlando o processo. Vou mudar a palavra. Conduzindo, em vez de controlar, conduzindo o processo, tá? Certo. Então, ele conduz o processo. Você entra no transe, emancipa por conta do fluido dele. E ele vai conduzindo você. Mas é claro, você é um humano. Então, você pode ser o estilo meio passeador, porque tem, né? Estilos. Estilo passeador, que vai ficar vendo as coisas. E aí o magnetizador pergunta, mas o que você está fazendo aí? Não, eu vim aqui, não sei, eu vim. Às vezes alguém trouxe, às vezes ele foi. Tá, mas vamos voltar para o trabalho. Então, por isso que o magnetizador é que vai conduzir, né? Às vezes vem uma demanda psíquica sua, você já aflora uma questão sua de uma vida passada, inclusive, e aí o magnetizador vai ajudar você a ver aquilo com olhos menos, né? Sentir menos dor, trazendo você para o estado presente, para você saber que você não está mais lá naquele ambiente, né? E não vai usar isso, veja só, a não ser que o magnetizador tenha muita capacidade terapêutica, muita técnica terapêutica para lidar com essa sua demanda e usar aquilo a seu favor. Mas se, como a maioria dos magnetizadores não tem, faz o quê? Traz para o estado de presença e depois que trouxer e ele se equilibrar, agora podemos trabalhar, e aí conduz ele para o trabalho. Se for no sonambulismo, a gente faz desse jeito, tá? Mas que tipo de transe, que tipo de emancipação? Porque se for assim, um desdobramento consciente, é você que emancipou. Então, você está consciente. Geralmente, você traz a sua consciência de personalidade, da sua consciência de personalidade. E como Marcela, eu vou a lugares. Agora, quando eu emancipo num transe mais profundo, como o sonambulismo, até o êxtase, só que o sonambulismo é como Kardec dá o valor ao sonambulismo, porque o sonambulismo, o espírito do sonâmbulo se comunica. Então, você consegue ver através dele, né? Ver, entre aspas, através da lucidez dele. Então, a dupla vista dele, o que ele percebe, e o magnetizador pode ir conduzindo, olha, mas pode ir ajudando ele a perceber coisas que às vezes estão meio nubladas, pode ajudar ele quando ele se sente em perigo, porque como ele está emancipado, ele vê espíritos desencarnados como pessoas encarnadas do lado dele, ele vê porque eles estão na mesma dimensão ali, né? Vamos dizer, temporariamente, mas estão na mesma dimensão. Então, ele pode ajudar com preces, orientando para ele se afastar, orientando para ele ver uma determinada situação do assistido, que seja no corpo físico, no perispírito, no plano emocional, tá? Então, o sonambulismo tem essas vantagens. O êxtase, você só vai saber depois que a pessoa volta. Mas aí sim, no sonambulismo, no êxtase, a expansão da consciência é muito maior. E aí você acessa coisas da sua consciência de espírito, que para mim, Marcela, personalidade,
é inconsciente, mas quando eu estou emancipada, eu estou usando as minhas capacidades de espírito. Então, eu posso trazer coisas, podem aflorar lembranças, podem aflorar conhecimentos. Eu posso trazer um conhecimento muito bem organizado de uma coisa que eu não estudei nessa encarnação. E saber que não foi outro espírito que falou para mim, que foi eu que falei, aquele conhecimento meu. Mas eu vou te explicar de onde veio? Não sei, só sei que é assim. Então, tudo depende do trânsito. Uma dupla vista. A sua consciência ainda está muito ligada ao corpo físico. Você não emancipa na dupla vista ao ponto de chegar a níveis de emancipação, como no sonambulismo, que você acessa demandas inconscientes. Tá? O inconsciente, ele sempre repercute na consciência, ou seja, sempre repercute na nossa personalidade. Mas a gente não sabe que é ele que está repercutindo. Mas você tem consciência dessa inconsciência, ou seja, a inconsciência, na verdade, é a consciência do espírito. E você acessa ela quando você amplia a sua capacidade. Onde você se sente realmente espírito, de posse do que é seu. E para isso tem que ser uma emancipação bem ampla, tá? A dupla vista é bem tranquilinha. A dupla vista, enquanto fenômeno puro, porque dentro do sonambulismo tem dupla vista, porque quando ele diz o que está vendo, ele está usando a dupla vista dele, que é a visão de espírito dele, tá? Numa projeção astral, né? Desdobramento consciente, é você, Mônica, que está indo e está observando as coisas como Mônica. O teu inconsciente, ele se comunica com você, mas ainda repercutindo, não uma comunicação mais direta quando você está mais emancipado, tá? Boa noite. A minha dúvida é em relação à memória estar no perispírito, tá? Porque eu até pensei que você fosse ler as perguntas, que fosse feito dessa forma, então eu preparei com referências. Então, está um pouquinho grande, então não vou ler, só vou falar assim, né, que no capítulo 10 do livro do Zalmino, ele fala assim, à luz do espiritismo, entende-se de primeiro, como já salientado, que a memória é patrimônio da alma. A alma é que pensa. O perispírito, como campo aglutinador de energias que dizem com a condição da Terra, apenas reflete a alma, servindo-lhe de agente de transmissão. Então, coloca bem o papel do perispírito ali, que está também naquele mapa que você botou do Jorge Andréa, né? Perispírito havia um intercâmbio do corpo físico e o espírito. E aí, depois eu pego referência na página 314, tem a nota de pé do Zalmino, isso tudo no capítulo referente à memória. E aí eu pergunto o seguinte, não seria o caso de pensar que no perispírito fica apenas uma marca ou um atalho para a memória que está sediada no espírito? Isso é a primeira pergunta. E a segunda, e se podemos alterar o perispírito com técnicas de magnetismo, que é o que a gente faz, né? Poderíamos alterar a memória, se fosse o caso dela estar sediada também ali. Aí eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Ótimo questionamento, Stella. Veja só. Eu concordo com você, mas eu ainda não... Veja só, Zalmino tem uma visão, mas quando você pega outros autores, inclusive o próprio Leon Denis, que eu trouxe, né, no slide, que ele fala da memória, ele fala que tem um registro mnemônico lá. Então, quando eu digo que é um diário de bordo, é porque você vai transcrevendo ali. Você vai deixando registros. Porque tudo que eu penso e que eu sinto se materializa, né? Como o Kardec fala, se fotografa no meu meio fluídico, que é o meu meio fluídico que me acompanha. Então, é esse registro, como você fala assim, uma marca, né? Uma mancha, foi uma expressão assim que você usou, não foi isso? Um atalho. Não, mas você falou assim, não. É uma marca que tem um atalho para a memória que está no espírito. Ok. Eu concordo até determinado ponto com essa ideia, que sim, que tem o registro mnemônico e que, claro, tudo isso está linkado. Do mesmo jeito que a gente tem links, e aí você chama de atalho, eu vou chamar de link. Um link magnético com a própria alma. Tá? Mas os registros estão ali. Eu estou escrevendo, o livro é meu, mas o livro não sou eu.
mas eu tenho acesso ao livro, porque quem abre o livro, quem lê o livro sou eu. Então, a alma é que acessa o livro. Acessa o livro aonde? Que tem os registros mnemônicos ali. É onde está materializado o registro. A experiência é minha, mas eu registrei. Aonde? Eu criei essas marcas no perispírito. Só que tem marcas que elas pesam. Elas têm um peso magnético maior. São aquelas páginas, como eu falei, que a gente grifou, escreveu com linhas de raiva, de ódio, de mágoa, e aquela página ela fica, parece que mais pesada. Você carregou mais na tinta, ou senão você deu uma dobradinha na página. E aí aquele livro se fecha. Só que você reencarna. E alguma demanda, do mesmo jeito que a gente tem um link do perispírito com a alma, a gente tem um link do corpo com o perispírito. Então, o gatilho, às vezes, vem pelo corpo, que linka você no perispírito, que linka você na alma. A alma se abre e abre o seu livro da vida. Quando abre, cai naquela página que está marcada. Enquanto você não resolver, não aliviar o peso daquela página na sua história, ela vai pesar, e vai pesar, e vai pesar. E vai adoecer, e você vai adoecer, e você vai adoecer. Inconscientemente. Porque essa inconsciência é a consciência do espírito, mas inconsciente para a personalidade. Então, concordo, tem uma marca. Tem um atalho, que eu vou chamar de um link magnético, tá? Mas o registro mnemônico, o registro, não a memória, não a experiência do espírito, mas ele registra em algum lugar, né? Do mesmo jeito que a gente não repercute no corpo as nossas experiências, eu tenho medo, eu lanço substâncias, eu produzo substâncias que lançam determinados órgãos do meu corpo, lanço na corrente sanguínea, que vão atingir determinados órgãos. Se eu me assusto, se eu estou muito feliz, a bioquímica do meu corpo reage. Então, vamos pensar nesse parâmetro. Se eu desperto no corpo reações, o espírito desperta no perispírito reações. Quando eu estou encarnado, o perispírito vai depois despertar no próprio corpo. Quando eu estou desencarnado, aquilo desperta no meu próprio perispírito e fica por ali, porque é o meu corpo espiritual, tá? A segunda pergunta, Estela, só me relembra aí, por favor. A segunda pergunta é se podemos alterar o perispírito com técnicas de magnetismo. Se poderíamos também alterar a memória a partir do princípio que estaria no perispírito também, né? Veja só, eu posso ajudar. E eu vou dizer, sou bem categórica. Nós, com o passe magnético que aplicamos hoje, nós ainda não conseguimos fazer isso. Com esse jeito que aplicamos. Ah, você está chamando de jeito de ineficiente? Não. Eu tô dizendo que a gente faz muito, mas a gente ainda não faz tudo. E trabalhar o campo emocional, do jeito que a gente faz, a gente ainda não chega lá. Para justamente fazer isso que a Estela está me perguntando. Tá? Então, mas com trabalhos que a gente tem feito aqui, quando a gente fizer o estudo do sonambulismo, eu vou falar sobre isso, que é o tratamento através do sonambulismo, onde eu emancipo, eu sou emancipada pelo meu magnetizador e me conecto com partes do perispírito do outro. E aí, eu me ligo a ele, trago as demandas dele como se fosse eu mesma e digo para o meu magnetizador como ele tem que fazer. E ele trata o outro através de mim, como se ele estivesse aplicando um passe em mim. Isso é uma maneira que a gente tem visto, e a gente está estudando e avançando nos estudos sobre esse tratamento. Então, assim, não tem nem muito o que falar, mas de qualquer maneira, eu vou trazer as experiências que a gente tem tido com relação a alguns casos, alguns pacientes, que aí sim a gente vê mudança. É aquela coisa, ninguém apaga a memória de ninguém, nem a gente apaga a nossa memória. Mas aquela memória, ela deixa de ter o peso da dor, deixa de ter o peso do trauma. Ela passa a ser só apenas mais um registro na nossa história da vida. E que lá na frente eu posso até passar na minha lembrança mas ela vai passar como uma coisa que eu vivi e foi. Não tem mais o peso me ancorando com ela aqui, como se ela ainda estivesse tão presente dentro de mim. Por que a gente repercute as dores do passado? Porque parece que elas estão sempre aqui, no agora. Então, quando às vezes eu emancipo, rememorizo, né, o que eu vivi, às vezes em forma de sonho, às vezes em forma de... Às vezes no próprio sonambulismo, já aconteceu comigo e com outros sonâmbulos, de relembrarem, parece que você está vivendo exatamente a mesma coisa agora.
Quando você lembra sem peso, é só uma história que você viveu. É a mesma coisa que hoje você perde uma pessoa, você fala, você chora. Daqui a alguns anos, e para uns é mais, outros menos, mas daqui a alguns anos você vai falar com cada vez menos dor, até que você vai poder falar sem chorar, vai falar sem o coração apertar, que é uma saudade branda, mas que você consegue lembrar daquela pessoa sem associar aquilo com dor. Então, fazendo essa analogia. Então, a gente tem sim, a gente tem como tirar magneticamente lá no perispírito e tirar o peso daquela dor, fazer com que aquele espírito consiga organizar aquilo, deixar mais leve ao ponto de aquilo virar apenas um registro e não mais um processo. Claro que isso ainda falta muito estudo, mas o que eu vislumbro é que existe a possibilidade. Como é que vai fazer? Não sei, que a gente não mete a mão no perispírito do outro e arranca, vou dizer assim, ó, deixa eu varrer aqui que tá muita poeira, tem muita coisa em cima, tá pesando demais, deixa eu tirar as pedras. Já teve gente que a gente foi tratar que eu sentia como se tivessem blocos de concreto em cima do meu peito. E que minha magnetizadora teve que fazer muita coisa, até que aquilo fosse leve. Tá? E a gente, quando vai ver os pacientes, a gente tem um relato dos pacientes, como eles mudam a condição de pensamento, eles mudam o pensamento. A gente fez uma vez com uma moça que tem o diagnóstico de esquizofrenia. E aí a mãe falou que essa condição dava a ela uma restrição de convivência dentro da aula de música que elas tinham. E ela nunca queria fazer apresentação com um grupo, participar de festividades. Ela participava da aula, mas só isso. E depois que a gente tratou ela, ela sentiu vontade de participar da apresentação, ela manifestou a vontade de participar da festividade. Então, você vê que isso com uma sessão. Imagina se a gente fizer isso com continuidade. A mesma coisa, tinha uma pessoa que estava internada no hospital já para desencarnar, e aí a gente se conectou, a nossa intenção era ajudar o corpo dele, né? E ajudar o perispírito, para ele sentir menos dor, para ele ficar mais confortável. Mas eu me conectei ao lado emocional dele. E aí, muitas vezes, como ele estava muito doente, estava no UTI, os laços com o corpo ficam mais frouxos. Então, esse espírito, se você se aproxima e dá a chance a ele, ou evoca ele se comunica como um espírito mesmo, desencarnado. Então, ele se comunicou através de mim, eu como sonâmbula. Ele se comunicou, e aí a minha magnetizadora conversou com ele. E conversou e tratou ele perispiritualmente, conversou com ele, ao ponto, como se estivesse evangelizando um espírito numa mediúnica. E magnetizou também o perispírito dele. No dia seguinte, ele teve uma melhora e saiu da UTI e foi para o quarto. Foi assim, no dia seguinte. Aí, na outra semana, a gente tratou ele. A gente tratou ele de novo, aí ele veio de novo. Só que ele já estava mais tranquilo, mais sereno, mais aceitando mais a realidade, a condição dele, que ele estava realmente caminhando para o desencarne. A gente continuou tratando o perispírito do corpo dele. E ela conversou com ele. 2 dias depois, ele teve alta e foi para casa. Na outra semana, ele voltou para o tratamento presencial, que ele estava tomando passe à distância, no dia que ele se tratava. E aí ele verbalizou uma tranquilidade e uma aceitação do momento do desencarne, falando para todo mundo. Então, a gente vê, né, você tem 2 casos, mas tem outros, que a gente vê que sim, tem maneiras de o próprio magnetismo, porque quando eu falo de sonambulismo, mas o tratamento é magnético. Porque eu me conecto através do sonambulismo, eu me conecto magneticamente ao perispírito e minha magnetizadora trata através de mim. Então, isso mostra que existem caminhos, entendeu, Estela? Através do magnetismo, para a gente chegar a fazer isso que você me perguntou. E essa é a minha esperança, porque pelo nível de adoecimento mental que a humanidade está sendo acometida, né? Se a gente usa uma ferramenta como o magnetismo para ajudar esses espíritos a saírem os nós que eles deram dentro de si mesmos, você imagina um espírito desse que desencarna, e esse senhor desencarnou agora esse mês, isso foi no início do ano, mas ele desencarnou agora esse mês. E a gente vê que ele desencarnou com uma leveza, uma tranquilidade. Então, mas o magnetismo não é para curar? E quem disse que a gente não curou, gente? Ia sair
de um corpo enfermo ia sair um espírito enfermo. O corpo continuou enfermo, sem o tanto de sofrimento que ele estava, porque a gente foi ajudando ele também no corpo físico, para diminuir as dores, mas desse corpo enfermo saiu um espírito muito mais leve. Isso não é um trabalho de cura também? Não é um alcance em nuances de cura dentro do nosso combo, do que nos forma? Eu penso que sim. Estela, falei pra caramba, não sei se te respondi. Respondeu sim, obrigada. É porque, assim, quando vocês fazem perguntas complexas, se eu tenho experiência para trocar, para compartilhar, eu gosto de dar os exemplos, porque não fica muito teórico, muito subjetivo. Ah, é Marcela que acha. Não, eu estou dizendo coisas que... Eu sou muito São Tomé, tá, gente? Acho que é por isso que Deus me deu tantas faculdades, anímicas, mediúnicas, porque era para dizer assim, minha filha, ou você entende, porque você vai viver, você vai enxergar você mesma, e você vai entender que é verdade. Aí eu trago as experiências. Diga, Mônica. Então, existe a possibilidade de repente, tudo bem, o magnetizador, ele acessou uma outra parte da minha consciência de uma outra vida. Por exemplo, você como sonâmbula, você veio até mim e de repente você acabou acessando uma parte da minha consciência que não é dessa vida, é de uma vida passada. Eu não vou atrás disso. Quando eu me conecto, é o que vem. O que vem é o que você permite. E outra coisa, Mônica, só que esse trabalho, por enquanto, os espíritos ainda que fazem a conexão da gente com o outro. Que eles já disseram, porque a gente não tem experiência para fazer isso sozinho. Porque como é que a gente vai escolher? A gente não conhece propriamente o perispírito em detalhes. Como é que eu vou emancipar e intencionar, ou a minha magnetizadora vai me ajudar a chegar numa determinada porção do perispírito? Que eu não sei. Como a gente ainda não sabe, a espiritualidade ainda faz essa conexão entre a gente. Por isso que às vezes a gente intenciona fazer o trabalho e não consegue. Porque é como se a espiritualidade dissesse, esse aqui ainda não dá, ou esse aqui é isso aqui que vocês têm que fazer. A gente só sabe depois, porque na outra semana a gente conversa com eles na mediúnica, de evocação. E muitas vezes eles se comunicam ali na hora mesmo, através do próprio sonâmbulo, dizem, olha, isso aqui é aqui, é só até aqui que vocês podem trabalhar, até aqui que vocês podem ver. Tá? A minha dúvida era a respeito, assim, se houver essa conexão, existe a possibilidade da pessoa, essa outra consciência dela, de outra vida, assumir essa atual, tipo, em outra vida a pessoa era outra coisa, e de repente ela trazer essa personalidade dessa outra existência para essa e manter. Viver uma outra personalidade, substituir a personalidade atual por outra, só se ela tiver um desequilíbrio muito gigante, porque não é o trabalho que vai promover isso nela, tá? Porque, veja só, eu me conecto. Quando a gente fala personalidade, é o que a Estela está falando, são essas marcas. Essa marca, porque, na verdade, as personalidades estão todas ali, gravadas no meu perispírito, ou seja, as experiências. Mas as demandas daquela personalidade X, talvez ela tenha um peso maior. E aí, quando a gente se conecta magneticamente, talvez é ela que atraia mais rapidamente nessa conexão. E aí eu posso, às vezes, trazer uma demanda psíquica através da minha faculdade que não seja da atual personalidade, mas que seja daquela. Mas isso não proporciona nele uma inversão de personalidade, tá? Por isso que, às vezes... Agora, se uma pessoa ela tem uma fluidez dentro dessas personalidades, ou seja, ela tem como é que chama? Uma dissociação, né? Um processo de dissociação, onde ela realmente perde, ela desassocia, ela troca de personalidade, às vezes. Isso pode acontecer. Pode ser máscaras personagens que você cria para se defender, seus mecanismos de defesa, mas pode ser uma troca de personalidades, ou seja, uma personalidade sua que ainda tem uma demanda muito forte dentro do seu espírito, ela pode assumir. Mas, para isso, é por isso que a espiritualidade não deixa a gente atender todo mundo do mesmo jeito. Porque talvez nessa conexão magnética a gente mexa em algo que, em vez de ajudar, prejudique. Tá? Isso eu estou falando dentro do que eu tenho visto. Eles não dizem
textualmente isso para a gente, mas eles fazem alertas a gente, e a gente vê na hora do trabalho, quando eles falam é até aqui, ou quando a gente insiste e a gente vê que não flui, porque ela me magnetiza, fala para eu ir, eu falo, não estou vendo, não estou chegando, não estou nem, às vezes eu não estou nem vendo o paciente. E não é porque eu estou desestruturada, é porque... E aí, quando a gente duvida muito, é que eles vêm, olha, fulano, vocês vão fazer isso e isso, e é aqui, é até aqui, tá? Então, acho que um trabalho desse, em tese, por si só, não faz com que a pessoa crie o trabalho em si, não cria a dissociação. A não ser que a pessoa já tenha a dissociação, e aí você perturbe isso, né? Quando você entra em contato com o campo magnético dela. Mas eu espero que isso nunca aconteça com ninguém. Uma vez eu fui tentar ver com uma paciente com ela, que é minha magnetizadora, e na hora que eu entrei em contato, a demanda dela psíquica era tão profunda e era tão pesada, e é aquela coisa, eles já diziam pra gente, vocês estudem, vocês estudem, vocês estudem. A gente estuda, mas a gente estuda do nosso jeito, né? E aí, quando eu fui entrar em contato, gente, eu levei um choque, que o meu corpo voou da maca, assim, voou, e caiu na maca de novo, paf. Eu não senti nada. A minha magnetizadora se assustou, aí na hora que eu caí, ela me ajeitou, eu caí deitada de novo, né? Não caí para fora da maca. Voei. Sabe quando ressuscita que a pessoa... Só que eu fui com o corpo inteiro, vá, e subi um pouquinho e caí na maca de novo. Não foi um voo, né? Foi só uma convulsionada assim no corpo todo. E aí ela tentando entender, aí logo depois veio um espírito muito firme, muito bravo e disse: quando vocês forem lidar com esse tipo de situação, e deu um sermão na gente, né? Por isso que eles avisam que a gente tem que estudar. Se vocês não têm condição, vocês não tratem. Se vocês não sabem o que fazer, não vão tratar. Esse é só um aviso do que pode acontecer se vocês forem mexendo e vocês não conseguem. Claro que ele falou com mais delicadeza, eu estou aqui só traduzindo, mas ele foi muito firme. Então, quando não é, eles dão um break. Você consegue evocar, ou não é conseguir, a pessoa mesmo, ela veio por livre e espontânea vontade, né? Falar através de você. Porque eu me conectei magneticamente a ela, então ele já estava emancipado, aí facilitou ele vir, entendeu? Mas, por exemplo, não havendo isso, você também pode atuar como essa dialogadora também. Eu sonâmbula, não. Ah. Eu sonâmbula, não. Eu posso, às vezes, mentalmente, telepaticamente, me comunicar com aquela pessoa. Mas boa parte das vezes que a gente faz esse trabalho, ele se conecta e acaba se comunicando. Se ele tiver num grau de emancipação, como ele estava, né, muito adoentado e os laços mais frouxos com o corpo, ele conseguiu. E uma outra também que já estava, inclusive teve uma que desencarnou durante o trabalho de magnetismo. Na verdade, a gente ajudou ela a desencarnar. Ela desencarnou exatamente quando a gente acabou de cuidar dela. Entendeu? Que aí, depois, quando a minha magnetizadora foi ver no WhatsApp, o pessoal lá no grupo diz o horário que ela desencarnou, era o horário que a gente acabou de tratar ela. E eu realmente senti. Eu senti que ela ficou muito leve e foi. Mas na minha cabeça, eu falei assim, não é possível que ela desencarnou. Aí eu não disse nada da minha magnetizadora, porque eu mesmo não acreditei que ela tinha desencarnado. Mas eu senti uma leveza absurda nela, né? Tinha um peso, uma coisa que grudava ela no corpo. Então, a gente foi tratando, eu ia sinalizando, está melhorando, não sei o quê, até que ela conseguiu, aí aquilo ficou leve, e ela desencarnou. Nesse ponto, então, a família que aceita esse trabalho, ou que procura, ela também tem que ser muito bem orientada para que, acontecendo algo nesse sentido, ele não pense que foi o magnetismo, foi o tratamento que ocasionou. Ter esclarecimento. Sim, a gente só faz por pedido. Não, ela já estava para desencarnar mesmo. Mas só que ela estava inconsciente já, toda entubada, toda, enfim. E era aquilo, a família já estava esperando, só que o sofrimento aumentando, porque ela não conseguia desencarnar, ela não, no prognóstico dela não era melhorar, ela ia desencarnar e não desencarnava. Aí foi quando teve desespero para, né? Inclusive ela era católica, não era nem espírita, mas o pedido, porque a minha magnetizadora é muito amiga dela, e a família
chegou junto, pediu, e ela disse, não, vamos ajudá-la. Só que era para dar um refresco, né? A nossa intenção era dar um refresco na parte respiratória, que era o que fazia ela sofrer. Quando você disse assim, é porque a gente fez isso só em uma sessão, semana seguinte a gente fez outra. Há a possibilidade de ter mais frequência desse tratamento durante a semana para uma determinada pessoa já ter aquela alta e já passar para outra? Ou ela... Porque assim, esse trabalho de sonambulismo, ele acontece uma vez por mês. Uma terça, porque lá toda terça tem um trabalho diferente. O trabalho da dupla vista, na primeira terça, na segunda o trabalho de sonambulismo, que é o trabalho de sonambulismo lá antigo, o primeiro, né? Que ficou uma vez por mês, que é na segunda terça-feira. Na terceira terça-feira foi o que surgiu com o sonambulismo de tratamento. Só que esses sonâmbulos aqui da segunda terça-feira, eles são praticamente os mesmos da terceira, que foram treinados, acabaram sendo treinados para trabalhar com um tratamento através do perispírito. Então, aqui não ficou mais só investigação de diagnóstico dos pacientes. Acabou que alguns já fazem tratamento na própria segunda terça-feira. Então, acabaram dois tratamentos, são dois trabalhos, vamos dizer assim, com focos diferentes, mas como são as mesmas pessoas, fica difícil o sonâmbulo ele não acabar sendo direcionado para um tratamento, entendeu? Então, nesse caso, nós somos a mesma dupla na segunda e na terceira terça-feira, então nós fizemos com esse paciente, como ele deu uma melhorada, a gente quis investir nele para ele melhorar mais. E aí a gente repetiu na semana seguinte, tá? É porque a gente tem essa conjugação aí, e tem a mesma dupla que funciona numa terça e na outra. Então, por isso que com ele a gente quis fazer, porque já que a gente ajudou, a gente se empolgou, vamos ajudar mais. E aí, realmente, a gente ajudou e ele conseguiu sair do hospital. A aula de sistemas fisioenergéticos, ela é uma aula, não é uma aula longa, tá? É interessante que vocês vejam os vídeos de anatomia e fisiologia. Porque quando eu falar das glândulas e dos órgãos que estão ligados, eu não vou ficar explicando o funcionamento de cada um. Então, para a aula de sistemas fisioenergéticos ela ser melhor aproveitada, é interessante que vocês tenham esse conhecimento da anatomia e da fisiologia, porque quando eu falar das glândulas, vocês saberem dos órgãos das glândulas, vocês saberem o que cada um faz. Eu só queria dizer que, assim, que a gente aproveitasse esses momentos que nós temos juntos, né, para vocês tirarem dúvidas, né? Mas para tirar dúvida tem que estudar previamente, tem que ler pelo menos os slides, né? Ou ver uma parte da aula gravada, enfim, para a gente ter uma boa interação. A minha proposta para a Mônica é dar essas aulas para vocês, é para que vocês tivessem, quando a gente fizer o curso de o estudo da prática do sonambulismo, da teoria da prática, vocês tivessem noções mais básicas de perispírito, de centro de força, porque eu vou falar muito rapidamente de como o perispírito é envolvido na emancipação, mas eu precisava dar essa explicação de como é formado, quais são as suas propriedades, para quando eu falar dele bem rápido, vocês entenderem por que ele está envolvido na emancipação. Então, a minha proposta então a gente estuda antes do curso, né, para vocês terem essa base, para ficar mais equilibrado o conhecimento entre vocês. Boa noite a todos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. Já tentaram fazer essa investigação psíquica de memórias com animais? Não, que eu saiba, não. Até porque, veja só, o animal, ele ainda não é um espírito, e ele ainda não tem um perispírito. Ele tem um ensaio do que vai ser no futuro, na fase hominal, o perispírito. Então, nem os espíritos falaram como é que se guarda essa memória, né? Porque no animal, ele não tem a consciência de si mesmo. O que prevalece nele são os instintos. As demandas da natureza, e ele age instintivamente. Você vê que alguns animais começam a ter mais emoções, começam a ter uma relação mais parecida com dos humanos, relacionando entre si, como mais parecido com a relação que os humanos têm entre eles mesmos, e muitos se relacionam bem com os humanos, inclusive afetivamente. Mas eles ainda não são um espírito, né? O princípio inteligente que habita neles não tem um amadurecimento, não passou por todos os níveis de amadurecimento que se passa a partir da fase animal para chegar na fase hominal. Tá? Sim, mas aí a gente está falando de memória emocional, né? Também. Sim, temos a memória mental,
e a memória emocional. Nós sabemos, na atualidade, pelas pesquisas científicas, que os animais também detêm uma memória emocional muito grande, ao ponto deles terem os problemas emocionais e psíquicos parecido muito com o humano, como depressão, ansiedade, etc. É em cima dessa condição que eu estou fazendo essa pergunta, certo? E assim, eu vou contar uma experiência minha, não é verdade para todo mundo, é minha experiência, tá? Certa feita, eu fui retirado do meu corpo, saí muito consciente e fui levado a um laboratório espiritual. E quando lá cheguei, conversando com as pessoas daquele laboratório, veio um animal tamanho de um gato, de um puma, em que ele sofria bastante. Eu, olhando para o animal, eu não estava vendo nada. Mas os trabalhadores daquele local me explicaram que aquele animal foi utilizado como uma cobaia, em que colocaram nele uma memória de dor e sofrimento. E realmente o animal transmitia essa dor e esse sofrimento, e o pensamento estava ali impregnado. Na obra Nosso Lar, nós vimos que os animais também recebem memórias, como se fossem discos colocados neles, no perispírito deles, para poder eles se virem de trabalhadores para auxílio ao resgate de vários outros espíritos. Por isso que eu estou trazendo isso aqui à tona. Na obra, aí já não é animal, eu só estou lembrando de algumas coisinhas aqui. Na obra Obsessão e Desobsessão de Divaldo Franco, tem uma passagem bem interessante, em que o Divaldo é tirado do corpo dele e é levado a um laboratório. Chega lá, tem um espírito que está com muito sofrimento, porém aquele espírito não consegue ser acessado. O pessoal do laboratório coloca um capacete na cabeça do espírito e coloca um outro capacete na cabeça do Divaldo. O Divaldo relata que, a princípio, ele achava que estava dando passividade ao espírito. E os mentores espirituais falaram para ele que não. Que ali só foi tirado uma porção da memória de dor e sofrimento, que foi transmitido para o Divaldo, naquele exato momento, para poder aliviar as tensões da dor, como vocês acabaram de falar aí. Então, assim, eu achei bastante interessante isso tudo, por isso que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, entendeu? Então, a questão, Sebastião, que você falou, você citou o Nosso Lar, mas no Evolução em Dois Mundos, quando André vai falando da junção ali do princípio espiritual com o princípio material, que é o fluido cósmico, na formação do que lá no futuro vai ser o espírito, ele vai falando que desde os primórdios, dos seres mais simples, inclusive ele dá o nome de engenheiros do espaço, arquitetos do espaço, que é a equipe de Jesus que trabalhou na formação do planeta, em todos os seus detalhes. E aí, falando na questão da junção do princípio espiritual com o material, eles que lá, desde os seres mais primitivos, é como se a Terra fosse um laboratório, onde esses arquitetos mexessem, assim, aquele ser mais simples lá vai viver vários e vários milênios na Terra. Aí eles vão ajustando. Bom, isso aqui precisa ajustar. Quando aquela matéria se desfaz e aquele princípio espiritual retorna à reticidade, não retorna como espírito, é um princípio espiritual que está ali. E aí eles ajustam aquele princípio material e colocam ele de novo na terceira dimensão. E André explica isso com muito detalhe, tá? Então, quando um animal, e aí já um animal em nível mais superior dentro da classificação do que é animal, né? Porque existe dos mais simples aos animais superiores, aqueles que têm comportamentos até parecidos com os dos humanos, como eu falei, questões emocionais e tal, em relação entre eles. Os espíritos ainda assim elaboram. Claro que não vão elaborar tantas coisas miudinhas. E não é tipo, subiu aqui para a reticidade, ajusta e devolve. Às vezes eles ficam testando aquilo por milênios, até que aquela espécie evolui. Então, a evolução das espécies tem a ver justamente com esse ajuste entre aquilo lá, e eles metendo a mão na massa, literalmente, para ajustar. Quando esses chegam na fase animal, eles ainda continuam ajustando. Eles ainda continuam. Então, isso que você viu é bem condizente com o que o André Luiz traz em Evolução em Dois Mundos. Esses ajustes que eles fazem para cá. Agora, o que nem os espíritos dizem, que nem André Luiz explica, é como é que sai do animal
para o homem. André Luiz fala do homem primitivo, daquele limite ali que parece que é um limite entre o animal, mas ele ainda não fala. Nem os espíritos na codificação falam, eles dizem que isso faz parte dos mistérios de Deus. E André Luiz também não fala. Como é que sai do animal para o hominal? Mas até inclusive, o André fala que numa fase hominal primitiva, os espíritos não atuam com tanta intensidade naquele princípio inteligente, porque ele já é um espírito que tem a consciência de si mesmo, mas eles dão todos os ajustes emocionais. A questão do fluxo de pensamento, que antes o pensamento ele é estanque, o homem primitivo ele tem preocupações, então ele vai ajustando o pensamento àquelas preocupações, o pensamento é fragmentado. Quando passa a ter um fluido de pensamento, isso já mostra um salto na evolução. André é excelente na evolução dos mundos, explicando tudo isso aí que você trouxe, inclusive essa experiência que você viveu. Dá uma estudada nele que você vai ver. Essa parte toda eu já conheço. Mas foi muito bom você ter relembrado. É porque, por exemplo, quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, o Kardec e os Espíritos traz à tona uma coisa que a gente tem o hábito, às vezes, de ignorar. É de encarar os animais como se fossem simplesmente máquinas. Né? E eles não são máquinas, ou estão no instinto 100% automático. Não, eles não são automáticos, como muitas das vezes a gente quer colocar. É exatamente nessas janelas que tem, nesse processo de evolução dos animais, em que a gente vai observando essas situações todas, que é bastante complexo, eu concordo. A gente ainda não tem todas as respostas, mas já temos bastante coisa aí para estudar, isso é muito bom. Muito obrigado. Nada.